Aí, meus amigos e minhas amigas, hoje nós trazemos um vídeo muito interessante e tudo para ilustrar o nosso vídeo. Primeiro, aquela vantagem que levam os amigos do presidente Lula, e que não são poucas pessoas e muito do dinheiro dos cofres da União. Também uma maneira de mais gastos que estão acontecendo no atual governo e mostrados de uma maneira bem discreta para que não sejam muito divulgados. Também um vídeo em que o ministro da Previdência Social declarou que sabia dos fatos que vinham acontecendo e que as providências estavam sendo tomadas, mas ele não sabia da quantidade ou a evolução deste problema. Precisou a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União entrar em ação, não foi por solicitação dele. E também o que o Supremo Tribunal, mas lá do Reino Unido, reconheceu que homem é homem e mulher é mulher, mas não é o nosso Supremo. Donald Trump também já disse isso, mas não é Brasil, é Reino Unido desta vez. E vamos então àqueles amigos do presidente e os seus benefícios. O governo Lula turbinou os salários de pelo menos 323 aliados por meio de nomeação deles para conselhos de estatais ou de empresas privadas que a União é acionista. Esses cargos, Marina, Paula, rendem remunerações apenas pela participação em reuniões dos colegiados realizadas de tempo em tempo, em intervalos que variam de acordo com normas de cada organização. Com os adicionais, os valores dos salários podem chegar a mais de R$80 mil. O benefício alcança ministros, secretários executivos, chefes de gabinete, assessores do Palácio do Planalto, servidores, comissionados, dirigentes do PT, ex-parlamentares do partido e até apadrinhados do Congresso. Tá bom? A única questão é se essa turma tem competência para isso, né? E claramente, quando a gente analisa esses nomes, não. Eu gosto de dar o exemplo da Aniele Franco, né? Que hoje é a ministra, que hoje é uma conselheira da Tupi. A Tupi é uma multinacional metalúrgica. Lembrando que a ministra fez letras e já deu aula de inglês. Eu fico imaginando a sua competência para ter um dos cargos mais importantes dentro de uma multinacional de metalurgia. Então, e falando sobre a ministra Aniele Franco, sabe qual é a competência que ela tem? É ela ser irmã da vereadora assassinada, a Marielle Franco, aquela que a esquerda muito gritava que queria saber quem matou ou quem mandou matá-la, pensando que atribuiria essa culpa a Bolsonaro. Como descobriu que não era Bolsonaro e um deputado, Chiquinho Brazão, que até a semana passada ainda recebia como deputado, mesmo que preso, gastando ou recebendo mais de 1 milhão dos cofres da União, quando preso, agora colocado em prisão domiciliar, e ela ficou calada. Não contestou nada da decisão do Supremo, de Alexandre de Moraes. Todo silêncio tem seu preço. Metalurgia. Então, esse é um ponto importante, Adriana. Eu trabalhei ali no Ministério exatamente na parte das estatais. E a gente ficou chocado ao descobrir que o governo tinha participação em mais de 600 empresas. Então, não são só empresas públicas, são empresas privadas, como o caso da Tupi. Eu gosto de lembrar o caso da Vale do Rio Doce, que o Lula tentou emplacar ali o novo presidente da Vale, goela abaixo, e não conseguiu. Eu digo que a Vale foi realmente privatizada durante o governo Bolsonaro. Antes disso, ela não tinha sido privatizada, porque ela continuava pública de fato. Por quê? Porque a maioria dos seus conselheiros eram indicados pelos fundos de pensão das estatais, pelo BNDES, que tinha participação nas empresas. Então, no final das contas, o governo mandava na Vale, né? Assim como já trocou, a Dilma já trocou o presidente da Vale, conseguia interferir em tudo. Isso acontece em diversas empresas. Então, imagina com 600 empresas em diversos setores, qual que é o nível de interferência do governo na economia, gente? Não, de novo, não são apenas empresas estatais, boa parte delas são
são de fato estatais. Mas a maioria dessas 600 ali que foram descobertas, boa parte dessas a gente desinvestiu, são empresas privadas que o governo quer de alguma forma se meter ali, manipular, né? Então a gente vê o efeito que isso tem. Então esse é um ponto bastante relevante. Lembrando que as pessoas também, né, às vezes não se dão conta, mas ali na época o Ministério da Economia era o responsável pela nomeação dos cargos em estatais. Então, além de aglutinar 6 ministérios, os nomes dos principais dirigentes, todas as estatais, eram ali feitos pelo Ministério, né? Tanto as diretorias quanto os conselheiros. E isso era baseado em nomes técnicos competentes. Não é à toa que a gente saiu de um prejuízo de 30 bilhões no último ano do governo Dilma para 700 bilhões de lucros acumulados durante a gestão do Bolsonaro. Foi simples botar gente honesta e competente. E olha, gente, não vamos esquecer, tá? Essa turma praticamente quebrou a Petrobras, se transformou na empresa mais endividada do mundo. Quando a gente chegou ali no Ministério da Economia, a verdade é que as empresas elas valiam menos do que a sua dívida. Então foi um trabalho incrível para reerguer tudo isso e agora a gente está vendo tudo ir por água abaixo. Então não é só o cabide de emprego para essa turma, mas é o mal que elas fazem ao alcançar esses postos, né, de destruição de valor para a sociedade. E fica bem claro, né, Marina, Paula, nada como você deixar, né, molhar a mão, deixar seus aliados, pessoas que podem vir a te ajudar, coleguinhas que estão em pontos estratégicos ali do governo, bem pagos, né, com dinheiro na mão, felizes e sorridentes, querendo que você continue por ali para continuar alimentando meu bolso sempre, né, o esquema ficar fechado, me ajuda aí que eu te ajudo aqui, isso fica até nas entrelinhas, né, não precisa ser nem numa conversa muito direta, e o salário do povo brasileiro continua, como dizia o professor Raimundo, né, difícil de fazer durar o mês inteiro, e a gente vê esses aumentos maravilhosos, cifras incríveis. Gostaria de ganhar 80 mil por mês? Então, a coisa é que a inflação tá alta, né, precisa aumentar o salário do pessoal, porque senão não consegue fechar as contas do mês, e eu costumo dizer que o Lula saiu da cadeia, mas a cadeia não saiu dele. Então, ele tá premiando, beneficiando todas aquelas pessoas que foram firmes, fiéis e leais a ele enquanto ele estava preso e punindo e prejudicando as pessoas que ficaram contra ele, inclusive o povo brasileiro. Não é à toa que ele está aí querendo gastar muito mais, criar uma dívida pública absurda, um déficit absurdo, prejudicando exatamente a população mais pobre, a população que ficou contra ele, que pediu a cadeia, que ficou contra ele, que não queria mais ele de volta, agora ele tá punindo a população. Então isso aí é só mais um exemplo, aumentar, turbinar o salário dos amigos dele lá, é só mais um exemplo de como ele tá tentando beneficiar as pessoas que foram leais a ele todo esse tempo. E este é um dos casos, mas temos mais casos escabrosos no governo e escândalos, que por enquanto ainda estão meio obscuros. E a divulgação na imprensa é muito pequena, mas ainda tem alguns canais de credibilidade que divulgam esses fatos para que nós tenhamos conhecimento. A auditoria do Tribunal de Contas da União revelou que o governo está escondendo gastos bilionários fora do orçamento. Embora ainda em fase de instrução, o relatório identificou pelo menos 4 fontes de receitas que não foram recolhidas à conta do Tesouro Nacional como verbas oriundas de fundos privados. O Fundo Social do Pré-Sal, por exemplo, poderá financiar até 15 bilhões de reais para que o Planalto construa casas do Minha Casa Minha Vida. O dinheiro da comercialização de petróleo também financia o Auxílio Gás, uma das apostas do governo para aumentar a popularidade. Mesmo com os alertas, o Planalto insiste e tenta criar um novo fundo privado para gastar fora do orçamento, 6 bilhões e meio de reais para a infraestrutura. Em fevereiro, o TCU já determinou que outros 6 bilhões de reais nessa prática com o pé de meia fossem incluídos, destacados no orçamento. Essas práticas são vistas como uma forma de burlar os limites do arcabouço fiscal, criando uma espécie de orçamento paralelo que acaba encobrindo a situação deficitária das contas públicas e permite que o governo gaste mais do que aquele valor previsto no orçamento. Mas trazemos também um vídeo em que o ministro Carlos Lupe, da Previdência Social, diz que sabia o que estava acontecendo, só não sabia que seria tão grande este problema. E o pessoal se questiona, será que o presidente Lula não vai demiti-lo? E eu respondo, não vai não. Ele vai deixar que Carlos Lupe assuma esse problema para ele, porque ele é um aliado do PDT, ele tem uma liderança.
tem aproximadamente 17 deputados do PDT, e se ele demitido, poderia o partido deixar de apoiar ao presidente e ter um desgaste ainda maior no Congresso. Outros escândalos também estão acontecendo, agora da camisa vermelha da seleção, a prisão de Collor. É tudo estratégico para dissipar um pouco todos esses problemas que afligem o governo federal. E também o presidente Lula já disse que não vai participar dos atos festivos do 1º de abril, do Dia do Trabalhador, isso que ele é do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que é diante do fiasco que foi no ano passado, em que ele compareceu com aproximadamente 9 ministros, além do Boulos, que era candidato na época, e lá em 2024, e compareceram 1.635 pessoas, puderam ser contadas diante da pequena quantidade de pessoas, e o presidente na época culpou a CUT por não fazer uma grande divulgação e que ela foi culpada dessa pequena quantidade. Isso que transportes gratuitos houveram, trazendo pessoas das diversas localidades. E, para não comparecer para um fracasso igual a esse, ele achou por bem anunciar que não participará nesse 1º de abril, Dia do Trabalhador, o Partido do Trabalhador de 2025. Mas vejam aí o que admitiu o saber o Carlos Lupe, ministro da Previdência Social. Fui surpreendido com o volume disso, porque sabia que tinha uma denúncia aqui, outra lá, a gente sempre soube no mundo, fingia que tem um 35 que denunciava isso, a gente recebia queixa, a própria plataforma do INSS aparecia algumas pessoas se queixando. Agora, nesse volume, nesse quantitativo, com uma organização, uma quadrilha verdadeira, eu tomei conhecimento agora e eu acho que isso não pode continuar. E esse assumir do ministro vem a calhar e é providencial, porque se aprofundarem nas investigações, um dos beneficiados tem como vice-presidente o Frei Chico, que não é Frei coisa nenhuma, ele é irmão do presidente Lula, e com isso poderá chegar a outros envolvidos. Bem conveniente esse assumir do ministro, e é por isso que eu acredito que ele não será demitido. E o Supremo Tribunal do Reino Unido reconheceu aquilo que nós sabemos. É XY, XX, que é o que a genética e a ciência diz. Genes de homem e genes de mulher. São os dois sexos, embora que o Donald Trump já tenha declarado isso. Mas vejam aí a festa que tiveram, principalmente elas, as mulheres que tiveram o seu reconhecimento. We were in a really difficult place in Scotland then. We thought we were going to see rights for women rolled back, and today the judges have said what we always believed to be the case, that women are protected by their biological sex, that sex is real, and that women can now feel safe that services and spaces designated for women are for women, and we are enormously grateful to the Supreme Court for this ruling. E eu acredito que assistindo este vídeo na íntegra, tem muito argumento para que vocês opinem. E esta opinião será muito bem-vinda no canal de Pepe Severo no YouTube, onde também eu peço que, se acharem por bem, se inscrevam no canal, pois nós temos edições diárias e os mais variados assuntos.